Bicicletas com quadros antigos têm geometria ultrapassada? As maiores mentiras que já te contaram. Esse vídeo faz parte de uma série de 5 vídeos sobre geometria da bicicleta. Em cada um deles, vou analisar uma perspectiva diferente. No primeiro vídeo, vamos falar sobre geometrias clássicas versus modernas, comparando as diferenças reais e o que mudou de fato na experiência do ciclista. No segundo, vamos analisar a influência da geometria na performance, desmontando a ideia de que certas geometrias são automaticamente mais rápidas ou eficientes. No terceiro, o foco será conforto e ergonomia, explicando como a geometria afeta a posição do ciclista e desmistificando a ideia de que bikes agressivas são sempre confortáveis. No quarto, vamos explorar o marketing e tendências, mostrando como o mercado dito o que é ultrapassado e o que não é, e empurra novidades muitas vezes sem necessidade. E no quinto, vamos responder a pergunta principal: geometria ultrapassada existe mesmo ou é só uma estratégia para vender mais? Se você já ouviu essa conversa e quer entender o que realmente faz diferença na sua pedalada, vem comigo. O mercado do ciclismo adora criar novos problemas para vender novas soluções. Um dos mitos mais repetidos nos últimos anos é de que as bicicletas com quadros antigos têm a geometria ultrapassada, como se, de repente, todas as bikes que já foram usadas para vencer competições, quebrar recordes e rodar milhares de quilômetros tivessem se tornado obsoletas. Mas será que isso faz sentido? Ou será que essa é mais uma jogada de marketing para incentivar você a gastar mais dinheiro? A verdade é que essa ideia não se sustenta cientificamente e nem biologicamente. A ironia é que no ciclismo, quanto menos embasado for um argumento, mais aceito ele parece ser. Quando você assiste um vídeo da maioria dos influenciadores falando dos benefícios desses quadros, a impressão que dá é que eles simplesmente estão lendo a descrição do produto no site da marca. Não apresentam nenhum dado científico, nenhum estudo, absolutamente nada. É um argumento vazio, um roteiro marqueteiro sem embasamento real. E ainda assim, isso é megamente aceito. Mas, quando eu trago um vídeo com base científica, as pessoas rejeitam e falam que estou falando mal. Parece que, quanto mais raso for um conteúdo, mais ele agrada. Quanto menos alguém precisa pensar, mais confortável ele se sente. E se você se enquadra nesse perfil, sinto muito te dizer, esse canal não é para você. Mito número 1. A engenharia das bicicletas mudou radicalmente. Mentira, a engenharia não começou agora. Os fundamentos biomecânicos continuam os mesmos. Os engenheiros de décadas atrás não eram amadores brincando de desenhar bicicletas, e os fundamentos biomecânicos que definem a geometria de um quadro continuam os mesmos. A base da geometria de uma bicicleta é feita para se adaptar ao corpo humano, e o corpo humano não mudou em 10, 20 ou 30 anos. Para que mudanças estruturais no corpo ocorressem, seria necessário um processo de milhares de anos de evolução genética, como que a medicina prevê para o desaparecimento do dente do siso em algumas centenas de anos. Isso significa que um ciclista de 1990 e um ciclista de 2025 ainda têm o mesmo corpo humano e se adaptam às mesmas posições biomecânicas. Estudos corporativos como o publicado no Sports Biomechanics analisaram diferentes geometrias de bicicletas e concluíram que as variações são mínimas e não impactam significativamente o desempenho do ciclista. Agora pare e pense, se a geometria de um quadro antigo fosse ruim, como os ciclistas competiam e batiam recordes com elas? Como que alguns ícones do ciclismo venceram o Tour de France com geometrias que hoje seriam chamadas de defasadas? A resposta é simples. Essa ideia de geometria ultrapassada é uma falácia criada para incentivar o consumo. E sabe o que é mais curioso? A cada 5 ou 6 anos, as marcas definem que uma nova geometria é a melhor que já fizeram. Mas, se fosse assim, não deveria existir um modelo perfeito e definitivo? Então, por que continuam mudando? A resposta é: para criar
ciclos artificiais de obsolescência e forçar a renovação do mercado. Pode ser que alguém venha dizer o seguinte: se as geometrias de hoje não fossem tudo isso que você está falando, como que os recordes antigos já foram quebrados? A resposta está em compreender que a quebra dos recordes não se deve predominantemente à evolução das bicicletas, mas sim ao avanço científico em diversas áreas que afetam diretamente o desempenho humano. Embora as melhorias na aerodinâmica e nos materiais das bicicletas tenham proporcionado algum ganho, o verdadeiro motor por trás da superação desses recordes reside no aprofundamento da ciência aplicada ao treinamento, nutrição e recuperação do corpo humano. Do ponto de vista do treinamento, o uso de metodologias baseadas em evidências como o treinamento intervalado de alta intensidade, HTI, e a periodização científica tem mostrado um impacto direto da eficiência do desempenho cardiovascular e muscular dos atletas. A aplicação da fisiologia do exercício, que estuda a resposta biológica do esforço físico, permite otimizar a intensidade e a recuperação nos treinos. Paralelamente, a biomecânica tem possibilitado ajustes precisos na técnica de pedalada, reduzindo o risco de lesões e melhorando a economia do movimento. A nutrição esportiva, com foco na ingestão controlada de macronutrientes, micronutrientes e suplementos específicos, tem sido outra área de impacto significativo. Ciclistas agora conseguem protocolos dietéticos personalizados, baseados em estudos científicos que maximizaram a utilização de glicogênio muscular, a recuperação pós-exercício e o controle de inflamações. A suplementação, em particular, é aplicada de forma estratégica para aumentar a capacidade de resistência e minimizar a fadiga, com base em avanços recentes da bioquímica esportiva. Além disso, a monitorização do desempenho por meio de dispositivos como sensores de potência, monitoramento de frequência cardíaca e GPS fornecem dados cruciais que permitem ajustes finos no treinamento e na execução de provas, maximizando a eficiência fisiológica. A análise desses dados em tempo real tem sido fundamental para identificar pontos de melhorias, permitindo uma abordagem personalizada de treinamento e competição. Portanto, quando se argumenta que os recordes foram quebrados apenas devido às inovações tecnológicas nas bicicletas, está simplificando excessivamente a questão. A verdadeira evolução ocorreu na ciência aplicada ao treinamento, à nutrição e à fisiologia humana, que possibilitaram um aproveitamento mais eficiente das capacidades fisiológicas dos ciclistas. Sem essas descobertas científicas, nem toda a tecnologia das bicicletas teria sido capaz para proporcionar tais saltos no desempenho. Mas as bicicletas dos anos 90 para cá sofreram um grande avanço de geometria e engenharia. Não, embora houve mudanças tecnológicas e ampliação de segmentos, a engenharia continua a mesma. Você olha as bikes e percebe uma enorme diferença nos quadros, porém as mudanças foram no visual, isto é, na estética, no design e no grafismo, não na engenharia. E isso realmente ilude a percepção, dando a impressão de modernidade. Olha o avanço estético na aparência humana: botox, rena, ácido hialurônico, laser azul, microagulhamento. Esteticamente, o ser humano ficou mais bonito e moderno, mas é o mesmo ser humano de décadas atrás, em sua estrutura, bioquímica e engenharia. Só mudou a percepção para algo mais moderno. Muitos acreditam que a engenharia das bicicletas mudou drasticamente desde os anos 90, mas, na realidade, os conceitos fundamentais permanecem os mesmos. O que evoluiu foram os materiais, os processos de fabricação e a segmentação de geometrias, sem uma revolução estrutural. Materiais e construção. Nos anos 90, o alumínio era predominante, enquanto o carbono começava a ganhar espaço. Hoje, o carbono se consolidou, mas o princípio estrutural dos quadros não mudou. A principal evolução foi na qualidade dos materiais e nos processos de fabricação, como hidroformagem e layout otimizado de fibra de carbono. Geometria. A maior diferença está na especialização. Enquanto nos anos 90 as geometrias eram mais generalistas, hoje há variações específicas para cada tipo de ciclismo: gravel, aero, endurance.
No entanto, os princípios de ângulo de tubo de direção, alcance e distribuição de peso seguem os mesmos fundamentos. Componentes: o câmbio eletrônico e os freios hidráulicos trouxeram eficiência e conforto, mas não alteraram a essência do funcionamento. A transmissão ainda opera com engrenagens e a frenagem continua sendo baseada em atrito, apenas com melhor controle e resposta. Ilusão da obsolescência. A ideia de que bicicletas antigas são ultrapassadas é, em grande parte, impulsionada pelo marketing. Embora existam melhorias reais, o desempenho do ciclista continua sendo o fator mais determinante. Uma bicicleta bem projetada nos anos 90 ainda pode ser eficiente hoje, desafiando a noção de que apenas os mais novos são os melhores. Conclusão: a engenharia das bicicletas não passou por uma revolução desde os anos 90. O que mudou foi a aplicação dos materiais, refinamento de geometrias e a adoção de novas tecnologias, mas os fundamentos continuam sendo os mesmos. A verdadeira evolução está na percepção de valor criada pelo mercado, mais do que em avanços técnicos revolucionários. O mito da mudança radical na engenharia da bicicleta é um discurso fabricado para promover a ideia de que o avanço constante nas geometrias de bicicletas é algo que realmente traz vantagens substanciais para os ciclistas. No entanto, se olharmos mais de perto, veremos que os fundamentos biomecânicos que definem a geometria de um quadro são extremamente sólidos e imutáveis, uma vez que são projetadas para se adaptar ao corpo humano. Os engenheiros das décadas passadas que projetaram bicicletas de competição não eram novatos no ramo. Eles tinham uma compreensão profunda da biomecânica e da forma como o corpo humano interage com a bicicleta. A geometria de um quadro de bicicleta sempre foi e continua a ser centrada em fatores como alinhamento da perna, postura do ciclista e conforto, que são constantes independentemente das modas tecnológicas que surgem a cada nova temporada. O corpo humano não evolui em questão de décadas. As mudanças nas formas de pedalar e nas necessidades de posição podem ocorrer dentro de uma geração, mas são ajustadas pela adaptação do ciclista, não por uma mudança drástica na engenharia da bicicleta. A evolução da geometria, vista como radical pelas marcas de bicicletas, é, muitas vezes, apenas uma questão de modificação estética e de marketing. Pequenas mudanças nos ângulos do tubo de direção, no comprimento da frente e no ângulo do tubo superior podem ser feitas para atender modismos ou para se alinhar com o que está sendo promovido como o mais rápido ou mais aerodinâmico no momento. No entanto, essas pequenas mudanças não têm impacto significativo no desempenho real da grande maioria dos ciclistas. Um estudo realizado no ano de 2011 confirma esse ponto, destacando que as variações mínimas nas geometrias das bicicletas não afetam o desempenho, desde que o ciclista seja devidamente ajustado à sua bicicleta. Isso reforça a ideia de que o principal fator de desempenho está no ajuste da bicicleta ao corpo do ciclista e no seu condicionamento físico, e não nas modificações que as marcas fazem nas geometrias. Agora, pense nas grandes figuras do ciclismo do passado. Esses ciclistas não batiam recordes e venciam competições de elite com as bicicletas de geometrias defasadas de hoje? O que esses ciclistas possuíam não eram apenas bicicletas, mas uma preparação física excepcional e um ajuste adequado de suas bikes, o que lhes permitia extrair o máximo de desempenho do equipamento, que, para os padrões de hoje, seriam considerados ultrapassados. Eles não precisavam de mudanças contínuas de geometria para alcançar seus objetivos. Suas habilidades, condicionamentos e ajustes bem feitos eram mais do que suficientes. Isso é um teste claro de que a ideia de que a engenharia das bicicletas mudou drasticamente ao longo dos anos é, na verdade, um mito perpetuado pelas marcas para manipular o ciclo de consumo. Como a indústria do ciclismo se beneficia ao convencer os consumidores de que suas bicicletas estão sempre desatualizadas, ela cria ciclos artificiais de obsolescência, fazendo com que os ciclistas sintam que precisam substituir suas bicicletas com frequência, mesmo quando o desempenho real não justifica a troca. E a cada ciclo de inovação, as marcas criam uma nova, melhor geometria que promete melhorias fantásticas. Mas, se realmente existisse uma geometria perfeita, por que as marcas continuam a alterar suas geometrias a cada poucos anos? A resposta é simples,
para manter o mercado em movimento, garantindo que os consumidores sintam a necessidade de atualizar suas bicicletas para não ficarem para trás.